Boa noite, tudo bem com você? Nós estamos reunidos aqui mais uma vez ao redor da Palavra de Deus. Eu não sei quando que você vai assistir esse culto, se você vai assistir no mesmo dia, no mesmo horário que ele vai ser liberado para todos, vai ser publicado no dia 17 de outubro de 2021, às 19 horas da noite. Se você está aqui junto comigo agora, boa noite. Se não, se você está assistindo em outro momento também, seja muito bem-vindo nesse momento, para esse pouco mais de uma hora que nós estaremos juntos, cantando, ouvindo a palavra de Deus, orando e pedindo para que Deus, através dessas reflexões, fale aos nossos corações e derrame sobre nós do seu entendimento para que a gente possa fazer a vontade dele, para que a gente possa entender aquilo que ele tem para nós. Muitas vezes nós não conseguimos compreender, mas Deus tem coisas boas para cada um de nós. E antes de mais nada, eu gostaria de orar junto com você, dedicando esse momento ao Senhor, dedicando a sua vida ao Senhor e pedindo para que ele fale profundamente aos nossos corações. Vamos orar. Senhor Deus, em nome de Jesus, nos colocamos diante do Senhor. Nos colocamos diante de Ti porque sabemos que o Senhor tem as respostas para as nossas questões, para as nossas dúvidas. Nos colocamos diante de Ti porque sabemos, ó Pai, que o Senhor deseja revelar a Tua vontade sobre as nossas vidas. E em nome de Jesus, Pai, nós queremos nos derramar diante do Senhor, diante do Teu altar, porque nós sabemos, ó Pai, que é no Teu altar, aos Seus pés, que nós recebemos a unção, nós recebemos as instruções, as ferramentas, a força para lutar e para vencer e para a cada dia nos tornarmos um pouquinho mais parecidos com o Cordeiro. Em nome de Jesus, nos ajuda a fazer a Tua vontade, nos dá força, saúde e inteligência. Ajuda, Senhor Deus, aqueles que estão enfermos. Cuida deles, ó Deus, restaura as suas vidas. Ajuda, Senhor Deus, os médicos, os enfermeiros, os profissionais de saúde que cuidam de cada aspecto da nossa saúde, Pai, e que insistem nesse trabalho que é um verdadeiro ministério. Pai, em nome de Jesus, cuida de cada um deles, de suas famílias também. Pai, derrama bênção sobre as nossas famílias, sobre as nossas casas, para que haja prosperidade, para que haja mantimento e que ninguém passe fome. E em nome de Jesus, Senhor Deus, abre o nosso coração para que a gente possa ser ferramenta do Senhor para alcançar aqueles que precisam. Em nome de Jesus, recebe as nossas orações, recebe os nossos louvores, fala conosco. É o que pedimos, em nome de Jesus. Amém e amém. E agora nós vamos separar um momento para cantarmos ao Senhor. Vamos juntos então fazer isso.
Então, que bom, né? Que bom que nós pudemos participar desse momento, também cantando, também celebrando ao Senhor por todas as conquistas que Ele tem nos oferecido, que tem nos dado. E agora nós vamos refletir sobre a palavra dele, refletir na palavra dele, porque é na palavra dele, através da palavra dele, então é na palavra dele que nós encontramos respostas, e é através da palavra dele que nós encontramos o mapa. Ele tem as respostas e tem um mapa para nos direcionar até o destino que ele deseja que nós alcancemos. Ele não deixa nada, ele não deixa nenhum aspecto da nossa vida sem que seja pautado pela sua vontade. Não há nada na sua vida, não há nada na sua existência que não tenha sido visto em primeiro lugar pelo Senhor. E é sobre isso que eu quero falar com você nessa noite. Que ainda que você não perceba, esse é o tema da mensagem. Ainda que eu não perceba, esse é o tema, ainda que eu não perceba. Ainda que eu não perceba que Deus está presente, ainda que eu não perceba que Deus está cuidando de mim, ainda que eu não perceba que Deus está provisionando a minha vida, ainda que eu não perceba que o Senhor está cuidando da minha vida, está me protegendo, está me salvando, está me resgatando, ainda que eu não perceba que eu estou sendo cuidado pelo Senhor, ainda que eu não perceba, Ele está junto de mim, Ele está junto de você, cuidando de você, agindo na sua vida, cuidando de você de uma maneira tão intensa, de uma maneira tão completa, que eu sempre gostei muito dessa imagem, quando eu penso a respeito do cuidado que Deus tem sobre as nossas vidas, sobre cada um de nós. Eu imagino Deus, e eu espero que você consiga enxergar a mesma coisa, eu imagino Deus olhando para mim, enxergando toda a minha vida e todos os passos que eu vou dar. Eu imagino Deus olhando para cada um desses passos e sabendo que alguns desses passos são passos que vão me levar à ruína. Então, mesmo que Ele não interfira, Ele me aponta uma direção para que eu desvie de algum determinado lugar. E se eu passar por aquele lugar que Ele está dizendo para eu não seguir, Ele vai estar do outro lado, estará junto comigo durante aquela travessia, me ensinando e me mostrando que eu poderia ter tomado outra direção, me mostrando que aquilo que eventualmente eu estou sofrendo por não ter obedecido, por não ter atendido o que Ele tinha falado comigo antes, né? Mesmo que eu esteja sofrendo algumas situações, Ele continua me amando e continua me instruindo, me direcionando para fazer coisas melhores, mais aprazíveis, né? Coisas que vão me encher de alegria, vão fazer com que a minha família também se alegre, e vão fazer principalmente principalmente que o coração do Senhor se alegre com a minha jornada. Assim é com você. Então eu imagino Deus, eu espero que você possa imaginar Deus olhando para a sua vida de maneira completa, desde o dia que você nasceu até o último dia que você terá na terra. E Ele olhando para tudo aquilo e pensando, puxa, e mostrando para você, sabendo que alguns daqueles caminhos, que alguns daqueles passos, que algumas daquelas decisões não serão decisões corretas, não serão decisões boas, que provavelmente farão você sofrer. Mas Ele ajuda você a enfrentar cada um dos obstáculos. E mesmo que você, através da vontade permissiva de Deus, eventualmente sofra, Ele estará junto com você. E para a ferramenta de Deus para nos falar nessa reflexão, nessa noite, eu separei no livro de Abacuque capítulo 4. Desculpa, Abacuque capítulo 3, não tem capítulo 4. Abacuque capítulo 3, no versículo 17 até o final, e diz assim, Abacuque capítulo 3, 17 diz, mesmo não florescendo a figueira, e não havendo uvas na videira, ou nas videiras, mesmo falhando a safra de azeitonas, não havendo produção de alimento nas lavouras, nem ovelhas no curral, nem bois nos estábulos. Ainda assim eu exultarei no Senhor e me alegrarei no Deus da minha salvação.
O Senhor, o soberano, é a minha força. Ele faz os meus pés como os da corça, faz-me andar em lugares altos, para o mestre da música, para os meus instrumentos de cordas. Então, em primeiro lugar, eu gostaria que você entendesse quem foi ou quem é. Eu não temos tempo para isso, mas eu gostaria de falar para você um pouquinho a respeito de Abacuque, que era um profeta, que em um determinado momento de vida com o Senhor recebeu instruções, recebeu palavras a respeito da vida de Israel. Ele morava em Judá e recebeu essas palavras e recebeu essas instruções e essas revelações a respeito do que iria acontecer. Talvez ele mesmo tenha visto o cumprimento daquilo que ele estava vendo, que Deus estava falando ao seu coração. Então ele conversa com Deus e discute com Deus e fica angustiado, fica amargurado muitas vezes. Você pode ler ali. Você pode ver no primeiro, no segundo capítulo, você vai entender o que eu estou falando. Porque ele recebeu palavras muito duras e que aconteceram efetivamente. Israel foi tomada pela Babilônia. Os seus moradores, as pessoas mais importantes, principalmente, foram levadas para a corte da Babilônia para serem utilizadas como profissionais para servirem na corte, para servirem aquele reino. Né? Muitas pessoas foram escravizadas, foram aprisionadas, desterradas, perderam a sua condição de vida, perderam a sua herança, perderam a sua raiz. E Abacuque recebeu essa palavra, e Abacuque olhou para tudo isso e clamou a Deus: por que isso vai acontecer? Por que essa injustiça vai acontecer com o povo que te ama, com o povo que te serve? Porque provavelmente você já ouviu falar que o Senhor separou Israel. O Senhor separou Israel para si. Como menina dos seus olhos, ele separou como algo especial, para que através de Israel toda a humanidade, todo mundo conhecesse quem ele é. No entanto, pela teimosia, no entanto, pela dificuldade em entender a sua vocação, Israel foi castigada, porque quebrou a aliança. E Deus nos mostra que quando nós estamos não somente em Abacuque, mas também Abacuque é um momento em que essa aliança foi quebrada efetivamente. Não pelo Senhor, mas pelos homens, pelos seres humanos, pelo povo, por Israel. E quando a aliança é quebrada, a maldição vem sobre nós. E a maldição veio sobre Israel. Israel pagou, sofreu as consequências da sua desobediência. Agora, quando nós vivemos na aliança, a alegria, a felicidade, a prazer, a desfrute, a completude do ser. Quando nós quebramos a aliança, há medo, a separação, a divórcio, a dor, a sofrimentos, a si mesmo, a outras pessoas, porque não podemos obedecer ao Senhor, porque não pudemos manter aquela aliança que deveríamos ter mantido. Entende? Então Abacuque, recebendo essa palavra, recebendo essas orientações, recebendo essa revelação do que iria acontecer, discute com Deus e se coloca na presença de Deus e fala por quê. E a questão é quantas vezes que você, que eu, passamos por situações como essa. De olhar ao nosso redor e questionarmos a respeito do nosso próprio sofrimento, a respeito da nossa própria vida, por que passamos pelo que estamos passando, por que enfrentamos as dificuldades que estamos enfrentando, por que nós não vivemos de acordo com aquilo que nós gostaríamos de viver, ou melhor, por que nós não vivemos, não desfrutamos das coisas que nós gostaríamos de desfrutar. Porque
muitas vezes nós desobedecemos e não sabemos ou não julgamos que a nossa desobediência seja tão grave a ponto de nos afastar daquilo que Deus tem para nós. No entanto, quando a gente se afasta, quando a gente quebra uma aliança, quando a gente quebra um acordo, seja um acordo comercial, um acordo social, quando a gente quebra essa aliança, esse acordo, nós temos que arcar com as consequências do que nós fizemos. Então, quando nós passamos por dificuldades, quando nós passamos por situações complexas, muitas vezes é porque Deus nos mostrou o caminho que deveríamos seguir, nos apontou a direção, nos guiou até aquela direção, mas nós, de maneira rebelde, né, demonstrando a nossa rebeldia, desobedecemos. Agimos com desobediência, com teimosia. E então a gente, ao invés de seguirmos na direção que ele nos aponta, nós caminhamos na direção oposta e sofremos as consequências. Mas Deus não nos deixa sozinhos. Deus não nos deixa desamparados, mas ele cuida de nós. E é sobre isso que nós estamos falando. Ainda que eu não perceba, ele está junto comigo. Ainda que você não perceba, Deus está junto com você. E nós vamos falar sobre isso a seguir. Mas eu quero que você pense mais uma vez nessa frase. Ainda que você não perceba, Deus está junto de você. Então, ainda que eu não perceba, ainda que você não perceba, Deus está junto de você. E Deus está cuidando de você. Deus está cuidando de mim, ainda que não percebamos. Ele está junto de nós. Ele está cuidando de cada aspecto da nossa vida. E é uma grande declaração de fé o que Abacuque faz, depois de ter reclamado durante 2 capítulos, de ter tido aquela experiência de conversar com Deus e de se derramar na presença do Senhor e reclamar mesmo de uma série de situações e questionar por que aquelas coisas estavam acontecendo. Então ele, ao final, no começo desse capítulo, ele fala o que vai acontecer, ele fala a respeito das coisas que estão acontecendo, que estão prestes a acontecer, mais uma vez, e ele declara a confiança que ele tem lá no começo do capítulo 3. Ele vai declarando a confiança que ele tem que o Senhor fará o revide àqueles que se voltam contra o povo de Deus. Ele fala a respeito da confiança que ele tem, que mesmo que as coisas que ele está enfrentando, que ele está sentindo, que ele está antevendo sejam muito difíceis, ele sabe que em um tempo oportuno Deus fará a vindicância, né? Deus fará a revanche. Deus livrará o povo, livrará aquela nação daquelas correntes e fará daquela nação um povo novo. Ele sabia disso, ele confiava nisso. E aí ao final, no versículo 17, até o final, ali, principalmente no 17, 18, ele conta ali, fala ainda que isso não aconteça, que aquilo não aconteça, que aquilo não aconteça. Ele vai falando sobre a fruta, ele vai falando sobre o cereal, ele vai falando sobre o leite, ele vai falando sobre a carne, sobre os animais, ele vai falando sobre essas coisas que eram importantes para o dia a dia da nação de Israel. Ele vai falando sobre essas situações e vai falando, olha, ainda que a gente passe muita fome, ainda que a gente não tenha mais comércio exterior, ainda que a gente não consiga mais trocar nada com ninguém, ainda que a gente não consiga nem se alimentar, nem minimamente tomar um copo d'água, ainda assim, eu confio no Senhor, eu não duvido, eu não desacredito que o Senhor está presente. Eu não desacredito de que o Senhor está junto de mim, que o Senhor está mostrando para mim o que está acontecendo. Eu não desacredito, eu confio
confio no Senhor, eu confio em Deus que fará grandes coisas, eu confio em Deus que fará com que os meus olhos vejam coisas novas, coisas boas, eu confio em Deus que verei a minha nação livre novamente, eu confio em Deus que verei os prédios, as cidades reconstruídas, eu confio em Deus. E assim é para nós, é assim para você no seu dia a dia. Ainda que você julgue que as coisas que estão acontecendo com você são muito difíceis, ainda que você olhe e perceba que a injustiça sendo cometida contra você, ainda que você duvide de que alguém tem pena de você, tem misericórdia de você, Deus está junto de você. E essa é a declaração de fé que cada um de nós temos que ter. Nós temos que declarar a nossa fé diante de Deus, declarando, contando para as pessoas, contando para Ele também, principalmente para Ele. Eu confio no Senhor. Eu posso estar passando por dificuldades hoje, eu posso estar passando por situações muito angustiantes hoje, eu posso estar sentindo muita tristeza hoje, mas todavia eu confiarei no Senhor. Todavia eu continuo confiando no Senhor. Ainda que eu não enxergue, eu continuo confiando no Senhor. Ainda que seja muito sofrimento, eu continuo confiando no Senhor. Ainda que seja muito difícil, até mesmo para eu respirar, eu continuo confiando no Senhor, porque o Senhor tem o melhor para mim. E o melhor para mim, o melhor para você, necessariamente não é o que você julga que é melhor, não é o que eu julgo que é melhor, mas Ele tem o melhor para cada um de nós. Ele cuida de cada aspecto da nossa vida, mesmo que no nosso julgamento, pela nossa ótica, o que nós vivemos seja injusto por uma ou por outra razão. Ele tem um propósito para o que acontece conosco, ele tem um propósito para o que acontece nas nossas vidas. E nessa expectativa, nessa experiência que ele teve, que o profeta teve, nessa experiência que ele teve de ver, ter a revelação de uma série de situações que a sua nação, que o seu país enfrentaria, nessa perspectiva de tudo aquilo que ele via, ele recebeu uma dose de confiança pelo Espírito Santo. E é nessa dose de confiança, de fé, de confiança que ele teve, o que ele fez? Ele disse, olha, pode acontecer, pode cair o mundo ao meu redor, eu continuo confiando no Senhor, eu continuo dependendo do Senhor. Eu vou passar fome, eu vou passar fome, mas com o Senhor do meu lado, e Ele vai me ajudar a entender isso. Eu vou passar por situações complexas, eu vou ficar adoecido, mas o Senhor estará junto de mim, eu não vou ser curado. Essa é uma das questões mais complicadas, porque muitas pessoas não vão ser curadas. Muitas pessoas não vão ser restabelecidas fisicamente, mas Deus está junto. Deus está junto. De repente aquilo que você anseia, de repente aquilo que você julga que é o importante para você não é o que Ele quer falar, não é o que Ele quer realizar através de você. Eu quero profetizar palavras de vitória para você, mas eventualmente não é isso que vai acontecer. Eu quero profetizar sobre a sua vida. Eu quero profetizar no sentido de palavra profética, aquele sentido de anúncio. Eu quero anunciar coisas boas sobre a sua vida. Eu quero anunciar saúde sobre a sua vida. Eu quero anunciar prosperidade sobre a sua vida. No entanto, se isso não acontecer, Deus está junto de você. E é essa confiança. Se as coisas vão bem, Deus está presente. Se as coisas estão mal, Deus também está presente, porque você não fica sozinho. Abacuque não viu o restabelecimento de Israel. Não viu a libertação de Israel. Abacuque não viu isso, porque a vida dele acabou antes que isso acontecesse.
mas ele confiava que, através das coisas que ele enfrentaria, que ele estava mostrando para o povo, a nação seria transformada de uma forma ou de outra. E veja, Deus fala às gerações, Deus fala a momentos específicos. E ele fala para nós agora, para que nós nos preparemos e preparemos a próxima geração. Ele nos ajuda, ele nos instrui a falar com essa próxima geração e a preparar essa próxima geração para os momentos de angústia e de aflição, para que não derretam, para que não fiquem aflitos, mas para que confiem no Senhor. Porque mesmo que a figueira não floresça e o fruto da vide minta, todavia confiarei, e todavia não desviarei da vontade do Senhor, todavia continuarei seguindo a direção dele, porque confio que ele tem o melhor para mim, e porque confio que através do que ele faz, através da minha vida, pessoas vão se encontrar com o Senhor. Isso esse eu agora é eu retórico, sou eu e você. Deus chama você para ser instrumento dele. E eu vou falar para você daqui a pouco, na próxima etapa, no final dessa mensagem, como Deus age e como Deus faz isso na minha vida e na sua vida. Ainda que você não perceba, Deus está te preparando para coisas novas, para coisas boas, para coisas sensacionais, ainda que você não perceba. Eu quero ler junto com você, para encerrarmos essa mensagem, o finalzinho do capítulo desse livro de Abacuque. Acompanha comigo novamente. Abacuque, capítulo 3, versículo 19. O Senhor, o soberano, é a minha força. Eu vou falar de novo. O Senhor, o soberano, é a minha força. Ele faz os meus pés como os da corça. Faz-me andar em lugares altos, para o mestre da música, para os meus instrumentos de corda. Essa parte final, para os mestres da música, para os meus instrumentos de corda, é uma indicação que os compiladores da Bíblia, dos textos dos profetas, eles naturalmente, é muito provável que eles tenham transformado pelo menos parte desse livro em uma canção, em uma música. Então, quando era recitado esse livro em algum momento, em algum culto, em algum evento durante o ano litúrgico dos judeus, eles então tinham umas determinadas pausas, instrumentos eram tocados e palavras eram recitadas de maneira cantada. Por quê? Porque através das canções nós gravamos, aquilo que realmente é importante para nós. Por isso que é tão importante que nós entendamos que as músicas que nós cantamos, isso é uma aspas, as músicas que nós cantamos, que nós trazemos para as nossas casas, elas têm que ter profundidade e têm que construir coisas. Têm que construir pontes, fundamentos, para que a gente consiga seguir adiante e não para que a gente caia num buraco simplesmente. Mas a confiança que o profeta tinha a respeito do que Deus vinha fazendo ou faria em sua vida, a confiança que o profeta tinha ali era tão grande que ele declara que o Senhor é a fortaleza dele, o Senhor é a força, o Senhor é o escudo, o Senhor é aquele que está junto dele. Eu digo para você, mesmo que aquele profeta tivesse uma visão limitada pelo próprio tempo, ele já clamava pelo poder do Senhor, pelo poder de Cristo na sua vida, pela manifestação do amor de Deus através de Cristo. Ele já clamava por isso. Mesmo que efetivamente não apareça.
Ele clamava pela ação do Espírito Santo na sua vida, mesmo que ele não tivesse essa percepção a respeito das coisas de Deus. Mas ele clamava, ele buscava em Deus, ele buscava as coisas de Deus e ansiava por respostas. E sabia que o Senhor era a sua fortaleza. E sabia que o Senhor fazia coisas grandiosas que ele mesmo não conseguia mensurar. Assim também é com cada um de nós, assim também é com você. Nós precisamos, você precisa buscar em Deus as respostas, você precisa procurar em Deus a resposta para as grandes maravilhas que Deus deseja, o melhor do que isso, não as respostas, mas a visão do que Ele deseja realizar através de você. E ele diz, o Senhor é a minha força, o Senhor é a minha fortaleza. Ele diz ali, o Senhor, o soberano, é a minha força. E certamente o salmista fala a mesma coisa, é a minha torre forte, aonde a fortaleza, a torre forte serve para quê? Para proteger. Proteger do quê? Proteger das investidas do inimigo. Proteger contra as investidas do inimigo contra as nossas vidas. Então, compreenda que você não está sozinho. Você está passando por situações difíceis, de aflição, de angústia. Você está perdendo alguma coisa, você perdeu alguma coisa, a tua saúde está debilitada, os seus negócios não estão do jeito que você gostaria que estivessem, o seu emprego não está bom, ou você perdeu o emprego, Deus está junto de você e Deus é a fortaleza. E ele diz que o profeta confia que Deus fará dos seus pés, os pés dele, como os da corça. Eu não sei se você já viu, mas ele estava falando especificamente sobre corças, servos que andavam em regiões desérticas e que precisavam caminhar sobre lugares que era rocha, montanhas. Eles precisavam subir em determinados lugares e para encontrar determinadas gramíneas para eles. Então eles tinham que subir muitas vezes nas montanhas e eles caminhavam, e é interessante que eles não caem. É impressionante. Animais de 4 patas que conseguem escalar montanhas tão íngremes que não conseguimos nem imaginar. E ficam lá durante muito tempo e sobem e descem. O que ele está dizendo, o que o profeta está dizendo é que o Senhor dará pés que não vacilam diante das dificuldades, que não vacilam diante das circunstâncias, mas que com confiança, que abaixo dos seus pés haverá um pavimento, que abaixo dos seus pés haverá uma fundação, podem continuar caminhando, que dirá correndo, quem sabe correndo em direção ao objetivo e à conclusão do objetivo de Deus. O Senhor faz isso comigo, o Senhor faz isso com você. E é essa confiança, e é através dessa confiança que Ele nos ajuda a enfrentarmos as dificuldades, que Ele nos ajuda a enfrentarmos as situações complicadas e faz com que a gente ande nos lugares mais altos. Nos lugares mais altos, porque nos lugares mais altos nós vamos encontrar o refrigério, porque nos lugares mais altos o calor é menor, nos lugares mais altos eventualmente há mais alimento, nos lugares mais altos há proteção, nos lugares mais altos eu posso me aconchegar no Senhor, porque Ele me dá essa direção, Ele me dá essa posição de caminhar confiando nele, que os meus pés não vacilarão, mas que seguirei. E conseguirei, então, através do seu poder, encontrar aquilo que Ele tem para mim.
aquilo que Ele tem para você. Você vai poder caminhar, você vai poder seguir adiante confiando que Deus não vai te deixar sozinho. Ainda que você não perceba agora, Deus está junto de você. Ainda que você não consiga compreender agora, Deus está junto de você. Ainda que você esteja no meio do sofrimento, da dor, Deus está junto de você. Creia nisso. Deus está junto de você. E por isso, porque Deus está junto de você, você pode orar. Você pode dar as mãos para sua família, você pode dar as mãos para as pessoas que você ama. Você pode abençoar as vidas dessas pessoas. Por isso que eu sempre falo, ao final de cada culto, para que você, junto com a sua família, possa, junto com a sua família, dando as mãos, abençoar um ao outro e clamar juntos para que Deus dê paz, para que Deus dê alegria, para que Deus dê prosperidade, saúde, vida abundante para cada um. Para as pessoas que você ama, que estão junto de você, para os seus colegas de trabalho, para as pessoas que você não conhece, mas que eventualmente você recebeu um convite para orar por ela. Você pode confiar que Deus responderá. Por isso que todos os finais de semana, todos os finais de culto, eu incito você, eu convido você para orar de mãos dadas, assim como eu estou fazendo agora. Ore agora, ao final desse culto, ore agora, de mãos dadas, clamando pela bênção de Deus sobre a sua família. Agora eu encerro essa mensagem, desejando a você que a sua semana seja sensacional, seja plena, que você tenha muitas vitórias. Eu desejo que você possa receber a graça de Deus e que Ele olhe para você com benevolência e que Ele permita que você olhe para Ele e que o Senhor te dê a paz. Em nome de Jesus. Tenha uma semana plena, abençoada na presença do nosso Deus. Deixa eu ver o que você está fazendo, pra eu poder fazer também. Quero ver teu coração construindo. Eu sei, tem algo novo saindo à luz. Como não perceber que a expressão de você espera que seja pra quem me vê poder te ver em mim. Que eu venha mostrar esse amor na mesma medida que você me amou enquanto estou indo através de
ti.